Bom dia! Bom dia! Estamos na frente da prefeitura aqui de Seul. Vamos pegar esse ônibus aqui que vai nos levar até a fronteira com a Coreia do Norte, a chamada DMZ, a zona desmilitarizada. E hoje a gente vai fazer o passeio da fronteira. Deve ser muito interessante. Uma história incrível que a gente vai contar aí ao longo desse passeio de hoje. Vamos, acho, esticar o braço assim e colocar a mão na Coreia do Norte. Vamos lá? Vamos! Primeira parada aqui no tour de hoje é na Ponte da Liberdade, Freedom Bridge. Essa ponte que está aqui atrás de mim foi construída em 53, logo que acabou a Guerra da Coreia, e por ela foi feita grande troca de prisioneiros entre os dois países, entre o país dividido, né? Passaram por aqui, dos 31 mil soldados aprisionados na Coreia do Norte, 21 mil passaram por essa ponte para voltar para a Coreia do Sul. Ela é conhecida como a Ponte da Liberdade. O tour começa por um parque que fica aqui pertinho da fronteira já com a Coreia do Norte, mas antes do checkpoint militar. São alguns checkpoints, a coisa é bem controlada mesmo. Nós vamos ter que mostrar os passaportes, tudo. E nesse parque já tem algumas lembranças dos episódios que aconteceram durante a Guerra da Coreia. Então, o primeiro deles é a Ponte da Liberdade. E agora, que nós já passamos pela Ponte da Liberdade, a gente está vendo aqui um trem que foi atingido durante a guerra, em 53, e foi trazido para cá. É um símbolo daquela guerra que foi suspensa em 53. Durante a primeira metade do século XX, quer dizer, de 1910 até o fim da guerra, 45, a Coreia, toda a Coreia, foi colonizada, foi tomada pelo Japão, ficou sob jugo do Império Japonês. E durante essa época foram feitas muitas escravas sexuais da Coreia pelos japoneses. O governo japonês se desculpou disso oficialmente em 2019 e o governo coreano fabricou pediu para serem feitas essas duas estátuas dessas moças que estão aqui, que representam essas escravas sexuais. E a ideia do governo coreano era enviar uma dessas estátuas para a Coreia do Norte, porque a Grande Coreia tem uma história de 5 mil anos. E é uma história comum de 5 mil anos, a mesma cultura, mesmo povo, mesma etnia, mesmo tudo, né? E isso só mudou a partir da divisão das Coreias após o fim da Segunda Guerra. Então, vamos dizer que são 70 anos separados, mas são 5 mil anos de uma Coreia só. A gente vai entrar numa lojinha aqui, que a guia explicou que tem dinheiro antigo e o atual da Coreia do Norte. É o único lugar aqui na Coreia do Sul que dá para ver o dinheiro mesmo da Coreia do Norte. E eles vendem? Vendem. É uma boa pergunta, como é que esse dinheiro veio parar aqui, mas é interessantíssimo, tem notas lá, tem notas atuais. E a única que tinha a cara do Kim era de 5 mil, que é de maior valor. Das atuais, né? As outras eram uns templos, assim. É verdade, as notas que valiam menos não tinha cara. Agora, a grande pergunta é, como que esse dinheiro veio parar aqui? Tipo, o Kim imprimiu lá e deu aqui na fronteira para eles venderem de souvenir para turista aqui? Algum acerto Acho um pouco tem, estranho. Porque tá caro, alguns acertos tem. As antigas são do Kim Il-sung, são do primeiro governante da Coreia do Norte. Em 48 teve as eleições, quando já estava dividido o país, depois da guerra, teve as eleições Eles queriam fazer umas eleições democráticas no país inteiro, mas o Norte não concordou. O Sul elegeu o seu presidente e se instituiu a República Democrática da Coreia do Norte, a DPRK, que é até hoje, né? E aí o Kim Il-sung, é esse o nome, acho, do primeiro, né? Kim Il-sung, acho que é. Acho que é. Eu confundo todos eles, todos os Kim. Foi o primeiro presidente lá, o primeiro governante que para os coreanos do Norte descende de Deus. Agora a gente está passando por baixo da... Como chama? Freedom Bridge, né? Ponte da Liberdade. Milhares de soldados conseguiram voltar da Coreia do Norte para o Sul e vice-versa. A troca de soldados feita logo assim que acabou a guerra. Quando acabou a Segunda Guerra Mundial,
1945, o Japão perdeu a guerra, perdeu, portanto, também o controle do país aqui da Coreia. E a vontade da população era ter um país unido, mas, arbitrariamente, contra a vontade da nação, houve uma divisão desse país pela metade, foi passada uma régua, né? Os Estados Unidos e a União Soviética pegaram uma régua lá numa mesa, olharam o mapa da Coreia e traçaram uma linha assim no paralelo 38, cortaram o país no meio, criaram a Coreia do Norte e a Coreia do Sul. A Coreia do Norte ficou sob controle da União Soviética, a Coreia do Sul sob controle dos aliados dos Estados Unidos, né? Depois, logo em seguida, teve as eleições. A Coreia do Norte passou a ser regida pelo velho Kim e a do Sul por um presidente. E aí começaram a haver avanços da Coreia do Norte entrando no território da Coreia do Sul. E esses avanços chegaram quase até lá embaixo, né? Foi, a última cidade a resistir foi Busan, porque ela tinha a proteção de um rio, né? A guia estava contando pra gente. Tem um rio importante lá e grande que criou uma defesa militar. E eles ficaram recuados ali, perderam mais de 95% do território, né? E de lá conseguiram se reagrupar e retomar. Com a ajuda dos americanos que vieram em peso, né? Via mar, né? Que ali tem acesso ao mar. E eles foram retomando, reconquistando todo o território até Seul e até É verdade, chegaram na capital da Coreia do Norte de hoje, Pyongyang, né? Pyongyang. E aí depois teve contra-ataque de novo da União Soviética, empurrando para o sul, até que chegou um momento que eles fizeram um armistício, foi o fim da guerra, né? Foi. Fizeram um armistício entre os Estados Unidos e a Coreia do Norte. A Coreia do Sul não participou da assinatura desse documento e continuou em estado de beligerância entre as Coreias. Então, até hoje, o estado atual é de guerra entre os dois países. É isso, e fizeram um desenho assim, perto do paralelo 38, mas mais recortado conforme a topografia, dividindo os dois países, e assim que continua até hoje. Quer dizer, não foi exatamente uma guerra da Coreia, foi uma guerra dos Estados Unidos contra o fantasma do comunismo. Assim como os Estados Unidos entraram no Vietnã e isso custou a vida de 3 milhões de vietnamitas, exatamente para derrotar o comunismo, e lá perderam, o comunismo venceu lá, eles fizeram o mesmo aqui, né? Uhum. E da mesma forma estima-se 3 milhões de vidas perdidas nessa guerra aqui. E também o comunismo não perdeu, porque a Coreia do Norte segue firme e forte. Então eles tinham medo, né, do efeito dominó, que se caísse um dominó, cairiam vários e o comunismo ia conquistar toda a Ásia e invadir o resto do mundo. A gente está chegando aqui bem perto da fronteira e vamos subir agora no observatório, que dá para ver a Coreia do Norte, dá para ver a vila que fica na Coreia do Norte, a bandeira, mas como aqui é uma área com muitas bases militares, a gente não pode filmar. Então eu estou só gravando esse áudio com a câmera, filmando o chão. Daqui a pouco nós vamos chegar no observatório. Então aqui é um local que todo mundo vem e consegue observar a Coreia do Norte. A gente vê bem aqui na frente, ó, a bandeira alta bandeira da Coreia do Norte, e toda aquela vila que está lá atrás é Coreia do Norte. Eles resolveram fazer, na época, em 53, na época que se dividiu o país, resolveram fazer vilas na zona desmilitarizada. Uma vila da Coreia do Norte e uma do Sul, para que isso, de alguma forma, dissuadisse os soldados de atirar de um lado para o outro. Então o que a gente está vendo aqui são vilas, uma do Sul e uma do Norte, na zona desmilitarizada. E um pouquinho mais adiante a gente vê realmente a parte do país, da Coreia do Norte. Aqui as duas bandeiras que a gente vê, a do Norte está acho que 100 metros mais alta que a do Sul. Então ficou uma competição, quem quer ficar com a bandeira mais alta. Mas acabou bem alta mesmo. É bem alta, né? Dá pra ver mesmo. E você conseguiu ver pessoas? Fala aí. Sim, eu vi pessoas. A guia falou que geralmente eles ficam aqui desse lado. Esse foi o primeiro binóculos que eu entrei para ver.
E tinha um grupo enorme, assim, umas 30 pessoas subindo uma ladeirinha, ficaram meio parados. Depois continuaram indo para trás de um prédio. Talvez não tenha mais. Muito interessante a experiência. A gente fica aqui hipnotizado de enxergar do lado de lá a Coreia do Norte, as pessoas andando nos campos, os agricultores. É difícil ver, mas dá para ver a olho nu. Não dá para filmar porque é distante, né? São alguns quilômetros daqui até lá, mas dá para ver muito bem com o binóculo. Although North and South Korea established their own governments after World War II, the peace didn't last long. Agora a gente está dentro da DMZ, bem pertinho da fronteira, e a gente vai entrar num dos 4 túneis que foram descobertos. And on October 17, 1978, the third tunnel was found. Discovered 435 meters south of the demarcation line, which is 4 kilometers south of Panmunjom. The third tunnel is big enough for 30,000 soldiers and artillery to pass through within 1 hour. Eles chamam de túneis de infiltração. A Coreia do Norte construiu para invadir, com planos de invadir a Coreia do Sul. Pelo menos essa é a versão que eles contam aqui, né? Do lado de cá. Construir esses túneis, foram descobertos 3 deles nos anos 70 e o último agora em 1990. O que a gente vai visitar é o terceiro deles. E a Coreia do Norte nega que tenha construído esses túneis até hoje. Ela diz que é uma mina de carvão. Mas as provas dizem eles que são muito claras, não só de que os túneis foram feitos pela Coreia do Norte, mas como também que eles tinham planos claros de fazer invasões concomitantes pelos 4 túneis para causar grandes estragos na Coreia do Sul. Inclusive, diz a nossa guia que esse túnel era capaz de abrigar, é enorme, é capaz de abrigar 30 mil soldados da Coreia do Norte. A gente está finalizando esse tour aqui numa vila. É uma vila que originalmente foi construída nos anos 70 como uma vila de mentira. Eles chamam de vila de propaganda. Assim como a Coreia do Norte construiu lá uma cidade de mentira, de propaganda, apenas para que a Coreia do Sul, olhando aqui por cima do muro, visse que as coisas lá estão muito bem, a Coreia do Sul fez o mesmo, construiu uma vila de propaganda para que a Coreia do Norte, lá naqueles anos 70, época em que a Coreia do Sul era mais pobre do que a do Norte, olhassem por cima do muro e falassem, puxa, até que eles estão bem do lado de lá. É interessante. Aí no fim, o tempo passou, a Coreia do Sul teve uma explosão econômica e hoje em dia isso aqui virou uma vila de agricultura e tal. Mas é interessante porque aqui está muito perto da fronteira, então todos os moradores têm que saber atirar, fazem curso mensalmente para saber atirar. A cidade tem, a vila, tem bunkers por toda a vila e assim por diante. Eles têm que estar prontos para eventual conflito. A gente acabou indo naquele túnel, chegamos quase na fronteira, num ponto em que tem uma porta de aço e através dessa porta de aço, lá embaixo do túnel, você vê uma janelinha assim, você vê o lado de lá que já é a Coreia do Norte. E foi super interessante o tour todo, principalmente por a gente ficar ali, naquele momento que a gente fica olhando o lado de lá, com aqueles binóculos, uma sensação muito única, muito estranha, como se a gente estivesse olhando alienígenas, pessoas num zoológico humano, difícil de descrever, por causa desse mistério todo que envolve o país da Coreia do Norte, né? Mas também outra coisa que foi interessante aprender nesse tour é o que a guia falou muito claramente, muitas vezes, que é um país só e que o grande sonho do coreano realmente é a unificação. Eles, como disse ela, tem 5 mil anos de tradição e é só nesse meio século só que o país está separado artificialmente, mas que na verdade é um povo só, uma nação só. Então eles sonham com o fim dessa divisão e com um país, com uma grande Coreia. Chegamos de volta em Seul, aqui bem na frente da prefeitura, uma praça aqui grande, bonita. Acho que estão fazendo aqui aquele evento de leitura, né? Parece, tem esses bonequinhos coloridos gigantes espalhados pela cidade e aqui também. É um evento de incentivo à leitura. Muito legal. Como hoje é dia de semana, cedo, ainda não está tão cheio como ficou naquele rio aquele dia. Mas foi muito legal, muito interessante e vamos para a próxima aventura. Acho que agora daqui de Seul a gente sai, pega um trem e vai lá para o litoral, para Busan. Não é isso? É. Então até lá. Tchau. Tchau.
Obrigado por assistir. Se você gostou, por favor, deixe um joinha e se inscreva no nosso canal, que isso ajuda bastante com o algoritmo do YouTube. E se quiser também, assista esse outro vídeo que está aqui na tela. Acho que você vai gostar. Tchau e até a próxima!